você é uma pessoa boa de uma maneira exagerada, saiba que você tem uma síndrome que chama síndrome da pessoa boazinha, tanto por parte do homem, tanto por parte da mulher. Se você acha que é uma pessoa boa em excessiva, demasia, eu te convido a assistir esse vídeo até o final dele. Então, roda a vinheta aí. Síndrome da pessoa boazinha, do cara bonzinho. Primeira coisa, eu vou falar quais são os tipos de argumentos que tem de uma maneira inconsciente dentro de uma crença limitante que essa pessoa que possui a síndrome da pessoa boa possui internamente com ela. Algumas coisas que essa pessoa boa tem de uma maneira internamente falando, inconsciente, ela acredita em algumas situações que são o seguinte. Por exemplo, vou ler aqui para vocês. A pessoa que ela tem uma síndrome de bondade, ela tenta lidar com as suas experiências de abandono na infância. Todas as pessoas boazinhas desenvolveram esse mesmo paradigma. Se eu for bom, então eu vou ser amado. Ter as minhas necessidades atendidas é ter uma vida livre de problemas. Infelizmente, esse paradigma não só produz o oposto do que é desejado, mas ele também não garante nada, mas perpetua o sentimento de impotência. Então, o que está querendo dizer isso aqui? Que normalmente quando a pessoa é muito boa, ela veio com uma falta de origem do abandono da infância. Então, por exemplo, onde que se surgem esses abandonos de infância? Pode surgir pela função de um abandono de separação por parte de pai, por parte de mãe. Pode surgir também em função de um abandono de criação da infância, baseado no nascimento de você, que era o mais caçula, que você que era o caçula, e rapidamente veio outra pessoa, um outro filho, um outro irmão, uma outra irmã, e você se tornou o filho do meio muito rapidamente, não teve ali a questão do cuidado inicial de criança na parte da infância, e de uma certa maneira para poder cuidar do caçula que surgiu, você foi abandonado, escanteado. Então, de uma certa maneira, na infância você adquiriu que quanto mais você fosse útil, quanto mais você fosse bom, você teria suas necessidades atendidas. E isso você carrega até hoje na sua vida adulta. Então, o paradigma da pessoa boa, da síndrome da pessoa boazinha, ela carrega isso como uma crença limitante. Só que tem mais. O que tem mais? Tem a seguinte situação do seguinte, por exemplo, que as pessoas boazinhas, elas têm alguns fatores limitantes que são: elas tentam fazer o impossível. O impossível em que sentido? Tentam criar uma vida previsível, com tudo planejado, porém, a vida, a gente sabe que às vezes ela não é boa, muito pelo contrário, ela é caótica, porque nós estamos lidando com seres humanos e a nossa natureza por si só, ela é caótica. Então, a pessoa que ela é boazinha, ela tende a prever um monte de coisa. Ela absorve coisas dentro dela que, de uma certa maneira, é como se fosse um planejamento antecipatório de algo que poderia acontecer, mas fato é que, por ela colocar sempre a mente dela numa condição projetiva, ela se esforça ao máximo para poder agradar, para poder ser útil, e no momento quando ela deveria de receber a reciprocidade, e ela não recebe, ela se frustra com isso. E o que mais acontece nas condições de função disso é que a pessoa se frustra sem mesmo o outro saber por que ela está se frustrando, porque ela aprendeu que, na vida dela como crença limitante, que ela sendo boa e fazendo tudo certo e correto como uma via de maneira segura, ela poderia ser atendida e viver uma vida totalmente sem problemas. Mas fato é, não acontece isso que a pessoa que tem a síndrome da bondade vive, porque ela não tem uma vida plena e nem uma vida segura.
Porque a ação e a resposta do outro que ela espera receber não é algo que se controla, é algo que tem que ser natural. E alguns pontos importantes que a pessoa que tem a síndrome da bondade executa no seu dia a dia. Alguns pontos importantes que essa pessoa tem. Se você tiver algum desses pontos, saiba que você tem síndrome da pessoa boazinha, tanto por parte de homem, tanto por parte da mulher. Aqui, algumas coisas interessantes. A pessoa boa, ela tenta criar uma vida livre de problemas. Alguns exemplos que cada mecanismo que nós enfrentamos na infância. São estratégias para tentar controlar o seu mundo na idade adulta, se sentindo como vítima ou impotente. Então, as informações que a pessoa que é bondosa executa com relação a essa síndrome de ser uma pessoa boa em excessividade. Fazendo as coisas direitinho, ir pelo jeito seguro, antecipando e arrumando, tentando não criar confusão, sendo charmoso ou atencioso, ou charmosa ou atenciosa, nunca sendo um problema de nenhum momento, utilização de contratos secretos, isso aí é a pessoa que tem essa síndrome de uma maneira até falada ou de uma maneira até inconsciente, ela utiliza de contratos secretos, tipo assim, faça isso que eu faço isso, ou você faz isso, ou então é a via segura. Controladora ou manipuladora é uma pessoa que monitora tudo, controla o outro. Se ela monitora tudo, controla o outro, ela não confia no outro, ela tem uma insegurança extremamente profunda dentro dela. Isso, quando chega nesse ponto, já está no extremo de falta de autoestima também. Então, continuando, ela tem também o cuidado de estar sempre agradando, retendo informações na fonte, ou seja, ela não expressa o que ela sente, porque acha que o que ela sente de uma maneira racional é um incômodo e as pessoas não podem ver a fragilidade dela. Reprimindo sentimentos, tendo certeza de que não alimenta o sentimento de outras pessoas, evitando problemas de situações difíceis, para poder sempre estar agradando, ela evita, ou seja, gestão de conflitos, a pessoa ela não quer, ela é tão boa que ela fala de conflito, ela sai fora. Então, se você tem algum desses pontos que eu disse aqui, você tem essa síndrome da pessoa boa, sendo homem e sendo mulher. E o grande problema disso é o seguinte, que pessoas boas, elas não expressam os seus reais sentimentos, porque acham que é um incômodo. E por não expressarem os seus reais sentimentos, eu quero te dizer uma coisa que vai ser até um pouco doída. Você é uma pessoa fraca. Por que você é uma pessoa fraca? Porque você tem medo do que você sente. E para você romper a síndrome da pessoa boa, eu vou falar o que eu acho e o que eu aplico para mim, em toda a minha experiência também de terapia e também que eu aprendi na psicanálise. E também que eu aprendi como missionário. Para quem não sabe, eu já fui e já sou há mais de 15 anos missionário dentro de uma pastoral carcerária e já lidei com todo tipo de gente. Pessoas criminosas, viciados em drogas, tanto por parte de homem e mulher, pessoas que sofreram o crime, a vítima. E o exemplo para poder sair da condição da síndrome da pessoa boa é você aplicar o amor exigente também, porque Jesus, por ser um Deus de misericórdia, ele tinha amor e bondade, mas quando a gente fala de misericórdia, também falamos de amor e justiça. Você ser justo com o que é justo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para você romper a síndrome da pessoa boa é você ter maturidade emocional e assumir o que você quer de fato e o que você sente. Se você quer de fato e você sabe o que você sente, você tem que ser leal ao que você quer de fato e àquilo que você sente. Se você não for leal àquilo que você quer de fato e àquilo que você sente,
Você nunca vai se impor em função do outro para poder ter os seus objetivos e o seu prazer realizar. E quando eu falo impor, não é uma maneira controladora, é impor você dizer os seus sentimentos e o quanto isso é importante em função de valor para a sua vida. Um exemplo muito importante. Vamos imaginar aqui um perigo que a pessoa que tem a síndrome da bondade pode sofrer com relação a essa situação. Imagina-se que você está numa relação. Você estando numa relação, vamos supor que você é a parte da relação que está num pedestal. A outra pessoa colocou você num pedestal e você tem a síndrome do coração bondoso. Você é uma pessoa bondosa. Só que a outra pessoa é uma pessoa extremamente manipuladora. Fernando, onde você conheceu pessoas extremamente manipuladoras? Você quer conhecer um traficante? Um usuário de droga? Pessoas que vêm desse mundo de crime são extremamente manipuladoras. Então, a pessoa para te colocar no pedestal, ela pode fazer várias jogadas manipuladoras para que você ainda continue no pedestal dela, mas por você não evitar conflito e saber o que é bom para você, você não briga com essa pessoa e você acaba sendo uma pessoa submisso ou submissa da vontade dessa pessoa controladora. Então, se você tem a síndrome da pessoa boa, quando uma pessoa te exige que você faça isso, mas você sabe que o seu bem maior não é fazer isso, e o que o seu bem maior você faz não é nada ilógico ou infiel, mas se você for uma pessoa com síndrome da bondade, só para você não evitar conflito, você vai lá e obedece a pessoa, mas você retém esse sentimento dentro de você, sabendo que você deveria de fazer, mas você não faz. Porque você evita conflito, ou seja, você é uma pessoa fraca. Você não é leal aos seus sentimentos. E você às vezes nem sabe o que você sente. Você sente, mas não sabe nem o que você sente. E você encarar o que você sente é um sinal de maturidade. Eu tomo várias decisões baseadas no que eu sinto. E quando eu tomo uma decisão baseada no que eu sinto, é mais responsabilidade minha do que do outro, porque eu tenho que estar bem comigo mesmo e não bem para agradar o outro. Eu digo isso porque eu já tive também essa síndrome da pessoa boa. Eu vim de uma origem na mesma situação de infância, que eu era bom demais e no final o que estava mais precisando de cuidado e de bondade era eu mesmo. Isso é um exemplo de um ponto que pode acontecer na relação em função de síndrome da pessoa boa. Outros exemplos que podem acontecer em função da pessoa que tem essa síndrome da bondade. Nós temos situações que podem acontecer da seguinte forma, por exemplo. Para você reivindicar o seu poder e a autoestima continuar sendo bom, mais justo, você tem que ter uma confiança absurda, espiritual de uma certa maneira, sobre você mesmo. Você tem que entender que o seu poder pessoal não é uma ausência de medo. Mesmo as pessoas mais poderosas têm medo. Poder pessoal é o resultado da administração do medo e de não ceder ao medo. Ou seja, aquele medo que você tem em função daquilo que você acreditou como crença limitante, que te impede de viver o que você quer sentir, você tem que romper. E isso é a coisa mais natural do mundo. Você ter medo, nós temos medos, todo mundo tem medo, mas você tem que romper com ele. O medo, ele é um poder pessoal, ele é a administração do medo e de não ceder ao medo. Quando você não age baseado nos seus sentimentos, você está cedendo ao medo. Mas quando você age enfrentando o medo, você está fazendo o quê? Você está administrando e rompendo este medo e ganhando automaticamente confiança. E algumas coisas que você precisa de aprender aqui para poder reivindicar a sua condição pessoal, a sua autoestima, para continuar sendo uma pessoa boa, mas justa. Não para uma pessoa boa e burra e fodida. Então vamos lá. Você tem que aprender um poder pessoal que se chama rendição. O
que significa rendição? Rendição significa o quê? Aceitar que não se muda e mudar o que se pode. Você luta por aquilo que pode mudar, mas se você não conseguir mudar, você aceita. Tudo bem, paz de Cristo. É você não obrigar o outro a fazer aquilo que você quer, mas você aceitar. Tudo bem, se isso é o que você é, tudo bem. Esse tudo bem pode ser você se afastando da pessoa, ou pode ser também você aceitando a pessoa como ela é. Mas só que você tem que fazer a pergunta para você, isso está fazendo bem para mim ou não? Se estiver fazendo bem para você, tudo bem, paz de Cristo. Se não estiver fazendo bem para você, se afasta, tudo bem, paz de Cristo. Diz mais sobre você, responsabilidade pessoal sobre você, do que sobre a outra pessoa. Rendição significa isso. Outro ponto, viver a realidade. Gente, pessoas boas com a síndrome da bondade não vivem uma realidade. Elas acreditam que vão ser recompensadas a todo momento simplesmente por ter a excessividade de ser boa, mas não vão ser recíprocas, as pessoas não vão ser recíprocas. Essa é a realidade. Você vai lá, usa, abusa, trata a pessoa igual um deus ou uma deusa e a pessoa está te arrebentando. E a realidade é essa, a pessoa ela não está nem aí para você, está desculpa o termo da palavra, te destruindo. Essa é a realidade. E você tem de duas uma. Ou você acredita na reciprocidade que você tem que fazer para essa pessoa, ou então não, você corta. Simples assim. É ser bom, mas é ser justo. E não ser de uma maneira idiotizada. Porque pessoas com a síndrome da bondade, elas acreditam que, não, se o outro não fez para mim, o erro é do outro, não é meu. Não, o erro é seu também, porque você está sendo muito excessivamente bondoso e não ajuda nem na construção do outro, nem na perda que o outro pode sentir em função da sua bondade, que talvez ele deveria valorizar e não somente acostumar. Isso é um ponto. Um outro ponto. Expressar sentimentos. Expressa. Eu não estou falando você sair falando tudo da boca para fora. Você refletir no que você está sentindo, dizer de uma certa maneira para que a pessoa entenda. E se a pessoa não quiser entender, tudo bem, mas você disse, você foi claro. Enfrentar os seus medos, o medo que eu disse aqui. Se você tem medo de conflito, enfrenta o conflito. Você só vai romper o que o seu cérebro precisa de romper quando você enfrentar aquele medo. Anota todos os medos que você tem, enfrenta. Eu, antigamente, eu tinha medo do que as pessoas falavam. Hoje eu enfrento. Hoje eu não ligo para quem nada falam de mim, porque eu sei quem eu sou. E basta para mim. Tudo bem. Enfrenta o seu medo. Outro ponto. Desenvolver a integridade. O que acontece? Quando você tem integridade, quando você tem valor, quando você sabe o que você acredita e quem é você, e você dá razão para os seus sentimentos e não retém ele de uma maneira sufocante, você tem integridade pessoal, seu olho brilha, as pessoas vão atrás de você porque as pessoas reconhecem em você integridade. Reparou que pessoas boas atraem pessoas boas? Ou pessoa boa atrai gente que está fudido para tentar construir o outro e salvar o outro? Normalmente a pessoa que tem a síndrome da bondade tem também uma outra coisa que ela carrega, que é a perspectiva psicológica de salvadora. Ela quer tentar salvar todo mundo, mas no final quem está sendo destruído, quem está precisando de ser salvo é a mesma pessoa. Então desenvolver a integridade é isso. Quem eu sou de verdade? Será que eu sou essa síndrome? Ou será que eu sou uma pessoa boa com valor? E definir limites. Definir limites é o quê? Aqui, ó, essa aqui é a minha bondade, isso aqui você vai ter de mim, isso aqui se você fizer isso, baseado na reciprocidade, eu vou te dar isso, eu espero que você também me dê isso, mas se você não me der, eu sinto muito, paz de Cristo, eu vou para um lado, você vai para o outro, e vida que segue. Você tendo a integridade pessoal, você define limites. Então, esses são os pequenos pontos. Eu poderia estar falando mais aqui sobre essa síndrome da bondade, mas fato é, ela afeta muitos homens e mulheres nas relações do cotidiano e na amizade. E se você tem essa síndrome da bondade, síndrome da pessoa boa, eu te convido a dizer aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E caso você tenha assistido até aqui, eu te convido a um outro gesto bondoso também, a deixar o seu like, compartilhar e se inscrever também. E no mais, eu espero você no próximo vídeo. E a única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. Rompa essa síndrome da bondade e seja uma pessoa boa, mas também uma pessoa justa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!